Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o princípio de Huygens. Esse princípio vai ajudar a gente a entender alguns fenômenos ondulatórios. E a gente vai aprofundar hoje nos fenômenos de reflexão e refração de ondas. O fenômeno de reflexão e refração a gente já viu quando estudou óptica, e os conceitos usados na ondulatória são os mesmos da óptica. Então vamos lá. Christian Huygens viveu entre 1629 e 1695 e elaborou o Tratado da Luz, que analisa a propagação das frentes de ondas por construção gráfica. Ele identificou a onda como um conjunto de pontos, né? E escreveu o seguinte: cada ponto de uma frente de onda comporta-se e pode ser considerado como uma nova fonte de ondas secundárias, que se propaga em todas as direções, mantendo as mesmas características da onda inicial. A linha ou superfície que tangencia todas as ondas secundárias produzidas representa a frente de onda no instante posterior. Então, analisando essa figura aqui, a gente tem frentes de onda, né? Essa frente e esta frente aqui, né? No caso, essa frente de onda que está no instante t, ela dá origem a uma frente de onda que está no instante t mais ΔT. E a distância entre essas ondas é chamada de comprimento de onda. Quando a gente aprofundar nos fenômenos, a gente vai começar a entender melhor o princípio de Huygens, principalmente quando a gente for trabalhar difração. Mas vamos lá. Os fenômenos ondulatórios que a gente vai explorar são reflexão, refração, difração, polarização, interferência e ressonância. Hoje a gente vai trabalhar exclusivamente com reflexão e refração. Então vamos lá. Reflexão de ondas. Atingindo uma superfície e retornando para o mesmo meio de incidência, uma onda demonstra um comportamento de reflexão. Esse conceito já é de entendimento nosso, né? Porque na óptica geométrica, um raio de luz, quando ele atingia uma superfície e retornava para o mesmo meio, esse fenômeno era considerado como reflexão. A gente denominou ele como reflexão. A mesma coisa acontece com a onda. Na realidade, o raio de luz ele pode ser analisado como uma onda, né? Então, as características da onda incidente e da onda refletida são iguais. Então, quais são essas características? No caso, as características são velocidade, comprimento de onda e frequência. Então, analisando aqui a reflexão de uma onda plana, a gente tem as frentes de ondas representadas aqui com os traços azuis, né? O raio de onda representado pela linha vermelha, se fosse um raio de luz. Aqui a gente tem a onda incidente, ela tem uma velocidade que é igual à velocidade da onda refletida, e o comprimento de onda da onda incidente é o mesmo comprimento de onda da onda refletida. Observando que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão aqui são iguais. A reflexão de uma onda circular, a gente vai analisar pontos, né, de referência. Por exemplo, esse ponto P, que representa um ponto comum às frentes de onda incidente. Por exemplo, se a gente chamar essa aqui de frente de onda 1, frente de onda 2, frente de onda 3, aqui na frente de onda 1, todos os pontos dessa frente de onda, eles têm a mesma distância que o ponto P, que a gente pode delimitar como raio, né? A mesma coisa acontece com a frente de onda 2 e a frente de onda 3. Então, quando eles atingem uma barreira, que está representada pela linha cinza aqui, se a gente pegar um ponto que tenha a mesma distância entre P e a barreira aqui, se eu falar que essa distância é D, a gente pode pôr um ponto chamado de P' a essa mesma distância. Esse ponto vai servir como referência para analisar o comportamento das ondas refletidas. As ondas incidentes, ela tem comprimento lambda, a refletida também vai ter o mesmo comprimento, lambda.
Tá joia? Mesma frequência e mesma velocidade. Então, reflexão em cordas. Então, um pulso gerado numa corda, ele está com a fase para cima. Quando ele atinge uma barreira fixa, a corda fixa, quando ele atinge essa barreira que é fixa, a reflexão se dá com um pulso em fase invertida, mas continua com a mesma velocidade, frequência e comprimento de onda. Quando a corda está livre, que a gente tem uma extremidade móvel aqui, esse pulso de onda vai chegar aqui, vai trabalhar essa movimentação aqui e vai retornar com a mesma fase. Então, quando a gente tem extremidades fixa, há inversão de fase. Quando a gente tem extremidades móveis, o pulso é refletido na mesma fase. Aqui tem um simulador do FET Colorado, mas eu não vou abrir ele, porque está travando o programa de gravação da aula. Mas é só entrar no site do FET Colorado e procurar lá o simulador, chama Onda em Cordas. Aqui você tem os comandos do oscilador. Você pode fazer um comando manual, onde você mesmo vai fazer a oscilação. O oscilador, que ele vai sozinho administrar as oscilações. E o pulso, onde você vai clicar num botão e ele vai gerar apenas um pulso. E aqui você pode alterar as extremidades, né? Você pode pôr extremidade fixa, extremidade solta ou uma extremidade infinita. Para a gente o que é interessante é analisar a extremidade fixa e extremidade solta. E aí a gente pode gerar pulsos e olhar o comportamento do pulso, né? Com a extremidade fixa vai haver a inversão de fase, com a extremidade solta a reflexão é dada na mesma fase. Então vamos lá. Refração de ondas. Outro fenômeno que a gente já conhece, né, da óptica. Então, na refração, existe a mudança de meio de propagação. Há a mudança de velocidade entre onda incidente e onda refratada, né? A onda pode sofrer desvio na sua direção. A frequência mantém-se constante. O comprimento de onda altera. Se a gente lembrar da relação fundamental da ondulatória, a gente sabe que velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda. Então, se há a mudança de velocidade e a frequência mantém-se constante, o que sobrou para alterar é o comprimento de onda. Então vamos lá. Aqui a gente tem a representação de uma onda plana, igual a representação da reflexão. Na refração a gente tem as lentes de ondas representadas pelas linhas azuis, o raio de onda pela linha vermelha. Né? A onda incidente já tem velocidade 1 e comprimento de onda 1. Quando ela passa desse meio 1 para o meio 2, existe alteração do comprimento de onda. Está vendo que diminuiu aqui o comprimento de onda? Esse comprimento de onda 2 é menor do que o comprimento de onda 1. E existe a mudança da velocidade dessa onda. E aqui a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então, como a gente utilizou lá na óptica, a gente pode usar aqui na ondulatória os conceitos de Snell e Descartes. A gente tem que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2, onde os N's aqui são os índices de refração do meio, que são representados pela velocidade da luz sobre a velocidade da onda no meio. Então, substituindo em N1 e N2, a gente tem C sobre V1 e C sobre V2. Os Cs podem ser cortados e aí a gente tem a relação seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a V1 sobre V2. Utilizando da relação fundamental da ondulatória, a gente pode fazer substituições em V e obter outras relações, como essas, né? Seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a V1 sobre V2, que também é igual a lambda 1 vezes F sobre lambda 2 vezes F. Esses F são iguais, representam as frequências, né, que dentro da refração
elas se mantêm constantes, então podem ser cortadas aqui. E isso me indica que seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a lambda1 sobre lambda2. Então temos as seguintes relações. O seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a n2 sobre n1, que é igual a v1 sobre v2, que é igual também a lambda1 sobre lambda2. Todas as relações nós partimos aqui desta relação. Então, a refração em cordas, a gente vai analisar os diferentes meios, né? No caso aqui, essa corda mais fininha aqui, ela está representando um meio menos denso, e essa corda mais grossinha aqui está representando um meio mais denso. Aqui a gente tem um pulso incidente que tem velocidade A. Quando ele atingir as extremidades aqui, parte do pulso vai ser refratado, parte do pulso vai ser refletido. Então, olha só. Quando ele atinge essa extremidade, o pulso refratado mantém a fase, só que tem a velocidade alterada, enquanto que a parte do pulso que é refletido mantém a mesma velocidade e tem fase invertida. Então, o meio mais denso ele serve como uma extremidade fixa para o pulso refletido. As frequências são iguais, né, entre a parte B e a parte A. E agora, passando do meio mais denso para o meio menos denso, a gente também vai ter parte do pulso refratado e parte do pulso refletido. Nesse caso, o pulso refratado muda a velocidade, enquanto que o pulso refletido mantém-se na mesma velocidade. Observem que a fase agora do pulso incidente e do pulso refletido são iguais. Então, esse meio menos denso ele serve como uma extremidade móvel, né, para o pulso refletido. E a frequência de A é igual à frequência de B, por se tratar de uma refração nesse caso, né? Então vamos lá, um exemplo. Um professor decide realizar uma experiência sobre os conteúdos de ondulatório. Para isso, ele leva para a classe uma cuba de ondas. Esse aparato possui um oscilador que produz ondas planas numa determinada frequência. Para realizar a análise dos dados, uma estudante observa que a distância entre as cristas das ondas diminui conforme a profundidade da cuba, sendo que a distância entre as cristas na parte inferior da cuba é metade da distância que separa as cristas quando elas estão na parte superior da cuba. Então aqui a gente tem a representação da cuba, aqui a gente tem o oscilador, as ondas produzidas são ondas planas, né? Aqui a gente tem a parte superior, aqui a gente tem a parte inferior, e conforme a onda se propaga da parte superior para a parte inferior, a gente tem a diminuição da distância entre as cristas. Então, com base nessas informações, respondem: A. Qual é a relação para a frequência de propagação de uma onda nessa cuba nas partes inferior e superior? Justifique, essa é muito simples. E letra B, se a velocidade de propagação da onda na parte inferior é de 340 metros por segundo, qual a velocidade de propagação na parte superior da cuba? Então vamos lá. Então a letra A, gente sabe que a frequência na parte inferior é igual à frequência superior, pois trata-se de um fenômeno de refração. E essas frequências dependem apenas da fonte emissora. E a fonte emissora é nosso oscilador ali, né? Letra B. Utilizando da relação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, isolando F, a gente tem que F é igual a V sobre lambda. Como eu sei que a frequência inferior é igual à frequência superior, eu posso substituir V sobre lambda em cada frequência, né? Eu vou ter VI sobre lambda I igual a VS sobre lambda S, onde o I representa a parte inferior e o S representa a parte superior. Com os dados do enunciado, a gente sabe que a velocidade inferior, na parte inferior, é de 340 metros por segundo, e que o comprimento de onda na parte superior é 2 vezes maior que o comprimento de onda na parte inferior. Então eu posso cortar lambda I com lambda I aqui, passar o 2 multiplicando,
2 vezes 340, a velocidade na parte superior vai ser igual a 680 metros por segundo. E hoje a aula encerra por aí. Próxima aula a gente vai falar sobre difração.